Página 304, livro 1, exercício 22. Vamos lá? Posso ler? Deu tempo de você localizar aí? Quem não localizou, quem não está com a apostila disponível, aí olha aqui para a tela, estou mostrando. Tá? Diz assim, olha aqui, uma questão da UFO, tá bem? E é até bastante recente, né? 2018. Um copo de vidro contendo em seu interior 100 gramas de água e 100 gramas de gelo. Então, atenção, pessoal. Água e gelo misturados. Encontra-se sobre uma fonte de calor inicialmente desligada. Em um dado instante, a fonte de calor é ligada e fornece calor ao sistema água, gelo, copo. Sistema, 3 corpos. Há uma taxa constante de 20 calorias por segundo. A cada segundo fornece 20 calorias. Considere que a pressão atmosférica é equivalente a 1 atm, pressão normal. Então, esquece a pressão por enquanto. Vai ter uma aula em que eu vou explicar especificamente como é que a pressão altera a mudança de estado, a temperatura de mudança de estado. Que o sistema água, gelo, copo encontra-se inicialmente em equilíbrio térmico. Pessoal, olha que importante isso. Pessoal, ele está dizendo que a água, o gelo e o copo, os 3, estão em equilíbrio térmico. Abre o microfone e me responda. Depois de tudo que nós estudamos, dos exemplos que eu dei para vocês, em qual temperatura água e gelo ficam em equilíbrio térmico? Água líquida e gelo sólido ficam em equilíbrio térmico. Qual é a temperatura em que ocorre equilíbrio térmico? Isso não. Vamos. Você sabe isso, pensa. Eu te dei um exemplo aqui, eu falei para você, como é que eu bebo cerveja? Você não lembra desse exemplo? Esse exemplo é justamente para você não esquecer. A única... a 0 graus Celsius? Perfeito. Aí, cara, é isso. É isso. Só, gente, pensa bem. Para eu ter gelo e água misturados em equilíbrio, só pode ser 0. Abaixo de 0, não pode ter água líquida. Acima de 0, não pode ter água sólida, gelo, em condições de normais de pressão, né? Qual é a única temperatura que eu posso ter os dois juntos, então? 0. É o que eu falei para vocês aquele dia, quando eu expliquei da cerveja, pessoal. Nossa, eu tomo minha cerveja a 0 graus Celsius. Por quê? Porque eu coloco dentro de um balde, gelo, espero derreter um pouquinho rápido. 10 minutinhos já formou um pouquinho de água. Eu tenho certeza absoluta que aquele gelo e água juntos estão a 0. Quando eu coloco a latinha lá dentro, ela vai ficar a 0 também. Aí o recipiente também ficou a 0. Entenderam? Tanto que é importante essa frasezinha do enunciado. Equilíbrio térmico significa 0 graus Celsius, nesse caso. E despreze as demais interações do sistema com o ambiente. Então, despreza a perda de calor, recebimento de calor. Então, a troca de calor vai acontecer só entre os 3 corpos, água, gelo e o copo, e a fonte de calor. Bom, dados. Olha o que foi dado. O calor específico da água, o latente de fusão do gelo e a capacidade térmica do copo. Então, o copo participa. Se ele tem capacidade térmica, ele participa. Então, são 3 corpos. Com base nos dados e nas informações acima, responda. Letra A. É possível saber em qual temperatura o sistema água, gelo, copo se encontrava antes de a fonte de calor ser ligada? Sim, acabamos de falar. Justifique sua resposta. 0 graus Celsius. Por quê? Porque é a única temperatura em que eu posso ter água líquida e gelo sólido em equilíbrio térmico. Vamos, escreve aí, essa é a resposta. Entendeu? Ele está perguntando, é possível saber a temperatura em que estava antes de começar a esquentar? Sim. Qual o valor? 0. 0 graus Celsius. Por quê? Porque é a única temperatura em que eu posso ter água líquida e água sólida em equilíbrio térmico. Em condições normais de pressão, né?
Sempre bom fazer essa ressalva, porque daqui a pouco, numa outra aula, eu vou explicar para você que a pressão muda isso. Anotou? B. Qual o tempo gasto para que o sistema água, gelo, copo atinja a temperatura de 40 graus Celsius? Atenção, hein? Eu quero sair de 0, 0 é a temperatura inicial, e ir para 40. Vamos lá? Eu quero saber quanto tempo leva para ir de 0 a 40. Tá bom. Então, voltando para cá, por favor. Todo mundo concentradinho aqui agora. Vamos equacionar. Então, vamos lá. A primeiríssima coisa que eu preciso fazer nesse exercício é determinar, calcular quanto de calor vai ser necessário. Então, eu preciso saber a quantidade de calor total trocada pelo sistema. Água, gelo, copo, com a fonte de calor. Belezinha? Então, vamos lá. Abra o microfone e me responda agora. Se você entendeu o exercício todo, diga para mim. Quantos calores eu tenho que somar aqui? Pensa direitinho e responda. Não tem importância você errar, não, meu filho. Participe. A hora de errar é agora. Você vai deixar para errar no dia da prova do vestibular? Tô doido? 3. 4. Pensa. Eu acho que são 4. Vamos tentar? Pensa no gelo primeiro. O gelo está sólido? Gelo, gente. Está sólido? Tá. Sim. Então, qual é a primeira coisa que tem que acontecer com o gelo? Derreter? Derreter. Sim. Derreter é fundir. Fundir quer dizer um calor do tipo latente para fundir o gelo. É o primeiro calor. Depois que o gelo fundiu, qual é a temperatura dele? Depois que ele virou água. Quando acaba de virar água. Ainda é 0. Pessoal, enquanto o gelo derrete, ele ainda fica em 0 Celsius. Ele não muda de temperatura. O calor latente não altera a temperatura quando a substância é pura. Tá bom, então agora eu tenho água. Sim. Esse gelo virou água. Sim. Então, nesse caso, eu preciso de mais um calor para pegar esse gelo que virou água. Olha como eu estou escrevendo. Do tipo sensível para levá-lo de 0 a 40. Então, esse aqui é do gelo, esse aqui é do gelo. Então, só para o gelo eu preciso de 2 calores. Eu preciso de mais um para a água. Para a água. A água vai ser levada de 0 a 40 também. Concorda ou não? E, por fim, eu preciso de mais um calor para o calorímetro. Aliás, o cara chamou de copo. Então, eu vou escrever copo aqui também. É um calorímetro, né? Mas como o cara falou copo, então eu vou escrever copo. Calor do tipo sensível. Para levar o copo de 0, que estava em equilíbrio com os outros, a 40. Pronto. 1, 2, 3, 4. É que quando você respondeu que eram 3, você esqueceu de pensar que o gelo tem que derreter antes de esquentar. Você esqueceu esse aqui, ó. Você pensou só em sensível, mas tem um latente. Então, qual é a quantidade de calor total? Ó, isso aqui é latente, ml. Isso aqui é sensível, MC delta tera. Esse aqui é sensível, MC delta tera. Esse aqui é sensível, MC delta tera.
Pronto. Vamos substituir todos os valores? Vamos ver todos os valores? Eu acho que nós temos tudo. O cara forneceu tudo. O exercício aí, o grau de dificuldade do exercício não está em descobrir algum destes valores. O grau de dificuldade aí está em montar a equação e lembrar que existe mudança de estado. Então, qual a quantidade de calor total? Vamos lá. Qual é a massa de gelo? Olha no texto para mim. Se não me engano, não me deixe errar sozinho, são 100 gramas de gelo. O L de fusão, me parece que é 80. Confere aí, por favor. Se tiver errado, abra o microfone e me corrija, por favor. Agora, gelo ainda. É gelo ainda. São 100 gramas. É gelo que virou água. Derreteu aqui, ó. Calor específico. Como já virou água, o calor específico é 1. E a variação de temperatura é a final menos a inicial. Final menos inicial. 40 menos 0. O gelo vai ser aquecido. Gelo que virou água, né? Isso aqui, na verdade, é água. Bom, agora a outra água, a massa. Se não me engano, é 100 também. Eu acho que é 100 gramas de um e 100 gramas do outro. O calor específico é 1 porque é líquido. A variação de temperatura é a final menos a inicial. Agora o copo. Pessoal, nós vamos ter que fazer uma magiquinha aqui. Olha para cá, mágica. O produto MC é a capacidade térmica. Alguém abre o microfone e lê. Esse eu não lembro, eu não prestei atenção. Foi dado. Qual a capacidade térmica do copo de alumínio aí, do copo do recipiente, do calorímetro? 5. 5 calorias? Isso. Por grau Celsius. Isso. É isso? Beleza. Então, na verdade, quando ele me fornece a capacidade térmica, ele já está me fornecendo o produto MC. O produto MC que vale 5. Então, eu coloco mais esse número é 5 vezes a variação de temperatura, que é a final menos a inicial. Pronto. Acabou. Feita essa conta aqui, eu tenho a quantidade de calor total. Então, ajude o velhinho a fazer a continha. 80 com mais 2 zeros são 8.000. Mais 40 com mais 2 zeros são 4.000. Mais 40 com mais 2 zeros, 4.000. Mais 40 vezes 5, 200. 4.000 mais 4.000 são 8.000. Com mais 8.000, 16.200. 16.200 calorias. Pronto. Respondeu o que o cara pediu? Não. A pergunta dele não é a quantidade de calor. A pergunta dele é: quanto tempo leva para isso acontecer? Certo? Então, nós vamos ter que fazer uma regrinha de 3. Vai para a fonte agora. Olha no texto do exercício. O cara disse que a fonte fornece 20 calorias a cada 1 segundo. E eu preciso de 16.200 calorias. Isso corresponde a X segundos. Posso fazer por regrinha de 3, é o que eu estou fazendo. Então vai ficar o 16.200 vezes 1 dividido por 20. Então, o X vai ser um intervalo de tempo e será 16.200 dividido por 20. Simplifico. 1.620 dividido por 2. São 810 segundos. Você pode dividir isso por 60 para achar o número de minutos. Eu não sei. Confere para mim, por favor, no gabarito. Dá uma olhadinha no gabarito. E diga para mim se ele deixou a resposta em segundos ou se ele transformou para minutos, para horas, para outra unidade de tempo.
Abra o microfone e responda aí para o velhinho, por favor. Vamos? Desse jeito, Túlio. É isso aí mesmo? É. Ah, ótimo. Então deixou em segundo. Então acabou o exercício. Pessoal, o que eu quero saber é se você entendeu aqui esse calor latente. Primeiro você derrete o gelo. Depois você esquenta a água resultante. Posso apagar? Já deu tempo de copiar, organizar aí no seu caderno, seu livro. Muito bem. Vou apagar. Se alguém não tiver conseguido copiar, me interrompa, por favor. Muito bem. Então, agora, eu gostaria de abordar um outro assunto muito importante. Você precisa saber o que eu vou falar agora. Por favor, vamos tentar resolver uma outra questão aqui do seu livro. Deixa eu localizá-la. Só um minuto, por favor. Achei. Prontinho, eu quero fazer essa questão aqui agora com vocês. Vamos lá? No seu livro 1, na página 296, a questão número 14. Localize aí, por favor, rapidinho. Vamos aproveitar bem o nosso horário. Quanto mais exercícios fizermos, melhor. Vou ler, tá? Diz assim, ó. Para aquecer a quantidade de massa M de uma substância foram consumidos 1.450 calorias. Então, observe, ele não me deu a massa, ele só me deu a quantidade de calor que foi gasta. Agora, atenção, olha por que eu escolhi esse exercício. Olha o que o cara vai falar. A variação de seu calor específico, C, variação do calor específico C, em função da temperatura, está indicada no gráfico. Observe, é um gráfico de calor específico por temperatura. O calor específico não é constante. O valor de M em gramas equivale a... Então, para, é que é a massa. Tá bem? Então, para o que você estiver fazendo. Antes de eu parar o compartilhamento, eu vou repetir aqui no quadro
o gráfico que esse cara forneceu aí para a gente, tá? Vou repeti-lo aqui. Questão número 14. Vamos lá. O gráfico é assim, ó, no eixo vertical é o calor específico. Olha a unidade lá, ó. Caloria por grama grau Celsius. E no eixo horizontal é a temperatura medida em graus Celsius. Perfeito. De acordo com o gráfico, nós temos 0,20, 0,25, 0,20, 0,25. Pessoal, só estou copiando o gráfico, tá bem? Ainda não estou resolvendo nada. E a temperatura vai de 20 até 60. De 20 até 60. Pessoal, tá aqui. Isso que eu acabei de desenhar aqui no quadro é o gráfico correspondente ao calor específico. Pronto, tá aí. Tá? Então, vou parar o compartilhamento e voltar para cá. Pronto. Isso que está aqui é o gráfico que o cara forneceu. Antes de começar a resolver a questão, deixa eu fazer algumas observações importantes. Quando eu expliquei aqui, ó, vamos para a teoria. Vamos fazer aqui nesse cantinho aqui a teoria. Vamos lembrar da teoria. Quando eu expliquei calor sensível para você, eu falei assim, olha, para calcular a quantidade de calor sensível, a equação é mc delta θ. Que macete? Todo mundo conhece, não tem segredo. Massa, calor específico, variação de temperatura. E no dia que eu expliquei, eu perguntei, você lembra, quando você estudou lá no segundo ano, esse assunto, que o calor específico da água líquida, te dei um exemplo, é 1 caloria por grama grau Celsius. Lembra que eu falei assim? E nos exercícios, a gente usou 1 caloria. Eu fiz um exercício agorinha que eu usei 1, no intervalo de 0 a 40 graus Celsius. Lembra do exercício anterior? Eu esquentava a água de 0 graus Celsius até 40 graus Celsius. E o calor específico ficava constante. Então, eu estou admitindo aqui que o calor específico da água líquida é assim, ó. No dia da teoria eu expliquei assim. Calor específico, temperatura, aqui é o 0. Eu admito que o calor específico é constante. Representação de uma constante é assim. Ora, então não importa a variação de temperatura, o calor específico fica o mesmo. Nos exercícios o cara fornece assim. Nos exercícios ele diz para você que é constante. Só que eu lamento te informar que é mentira. O calor específico não é constante. O calor específico da água líquida só vale 1 entre as temperaturas de 14,5 e 15,5 graus. Atenção. Eu estou lhe contando um fato real. A água só tem calor específico valendo 1 nesse intervalo de temperatura, 1 grau. E abaixo de 14,5 são outros valores de calor específico. E acima de 15,5, outros valores. Para cada temperatura você vai ter um calor específico diferente. Mas por que o cara não fala isso nos exercícios? Porque dificulta muito. Dificulta muito trabalhar com calor específico variável. Então, presta atenção no que eu estou falando. O calor específico é variável. Mas nos exercícios, ele vai admitir que é constante. De vez em quando, ele te cobra o calor específico variável. Bom, mas e quando ele me cobrar o calor específico variável, o que eu faço? Simples demais. Olha para cá. Se eu calcular a área abaixo do gráfico, diga para mim, abra o microfone, que figura geométrica é essa que está achurada?
Um retângulo. Como é que se calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Quanto que é a base? Delta θ. Quanto que é a altura? C, o calor específico. Se o calor específico fosse constante, se ele fosse constante, C delta θ seria a área. Mas quem é C delta θ? Quem é C delta θ? Olha, só passar o M dividindo. É a mesma coisa de Q sobre M. Ou seja, como é que eu resolvo esse exercício? Moleza. Calcule a área número 1. Essa aqui, ó. Que figura geométrica é essa, pessoal? Trapézio. Acorda, peão. Participa. Calcule a área número 2. Que figura geométrica é essa? Retângulo. Se eu calcular A1 mais A2, se eu juntar tudo, isso é igual à quantidade de calor total trocado dividido pela massa. Não. Essa área é base maior, 0,25. Mais base menor, 0,2. Vezes altura, 20 sobre 2. Essa área é base 40. Vezes altura, 0,25. Isso é igual a Q 1450 sobre M. O cara forneceu a quantidade de calor. Faz essa continha aqui, ó. Vamos passar para cá agora, ó. Faz essa continha. 0,25 mais 0,2, 0,45. Vezes 10, 4,5. Vezes 2, 9. Dividido por 2, 4,5. Mais 2,5 vezes 4 são 5. Vê se eu estou fazendo a conta certa, pessoal. Vai acompanhando aqui, ó. Se tiver algum erro, você me avisa. Isso é igual a 1450 dividido por M. Troco de lugar. O M é 1450 dividido por 9,5. Pronto, acabou o exercício. Então, vamos lá. Se ele, ó, ele vai usar nos exercícios o calor específico constante, tá? Constante. Nos exercícios ele é constante. Mas de vez em quando ele diz que é variável. Se for variável, calcule a área é igual a calor por massa. Dividindo 1450 por 9,5. Pois não. Não é 10 ele, não? 4,5 mais 10? Aonde? Aqui? Isso. Aqui? Então vamos fazer a conta. Vai dar 2,5. Aí é mesmo, hein, cara? Desculpe, hein? Tá vendo? Confere aí, o velhinho errou aqui, ó. É 14,5. Então a conta ficou mais fácil, ó. Né? 1450 por 14,5 são 100, né? 100 gramas. Acabou. Obrigado, tá? Obrigado pela correção. Pessoal, tudo bem com o exercício? Você entendeu que o calor específico ele não é constante na prática. Mas nos exercícios ele fala que é constante. E eu falei para você que era constante. Mas de vez em quando ele cobra uma questão com calor específico variável. Eu queria fazer o exercício para mostrar isso para você. Você entendeu a teoria, você entendeu a resolução. Alguma pergunta, pessoal? Abre o microfone, converse comigo. Está terminando, já falta 1 minuto. Tá tranquilo, Túlio. Tranquilo mesmo? Você entendeu esse papo ali de calor específico? Não precisa ficar estressada com calor específico, não, tá? Você vai sempre admitir que ele é constante. Você vai adotar que ele é constante. Mas, de vez em quando, se o cara falar que é variável, você não assusta. Você sabe que ele é variável.